Lages, Serra Catarinense. Vice-prefeito municipal é acusado de violência doméstica e pede afastamento da prefeitura. Operação Câmbio Fantasma. Segunda fase prende em São Paulo empresário acusado de dar prejuízo de quase R$500 mil a uma vítima. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Cerca de 74% dos brasileiros concordam com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Um setor em expansão. Crescem as vendas de brinquedos em todo o país. Campeonato Catarinense. Em meio a pênalti polêmico e muita confusão em campo, Avaí empata com a Chapecoense e conquista o 19º título estadual. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade desta segunda-feira começa com a situação que envolve o vice-prefeito de Lages, na Serra Catarinense. Jair Júnior pediu afastamento do cargo após ter sido preso neste fim de semana. Jair da Costa Teixeira Júnior, do Podemos, foi preso em flagrante na tarde deste sábado, acusado de violência doméstica. Durante a audiência de custódia, o Ministério Público pediu a conversão da prisão em preventiva, mas o juiz decidiu pela soltura após fiança paga de R$ 7.500. Ele vai responder ao processo em liberdade. Jair tem 30 anos de idade e foi eleito em outubro do ano passado, na chapa liderada pela prefeita Carmen Zanotto, do Cidadania. Além de vice-prefeito, ele acumulava o cargo de diretor-presidente da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento. Em nota, a prefeita de Lages, Carmen Zanotto, reafirmou o compromisso inabalável no enfrentamento à violência contra a mulher e no combate a qualquer forma de discriminação, sempre seguindo os princípios da justiça e transparência. Informou também que a administração municipal vai acompanhar a apuração dos fatos e tomar as medidas necessárias e legais dentro da esfera de atuação. O vice-prefeito pediu o afastamento dos 2 cargos que ocupa na prefeitura e divulgou um vídeo sobre o caso. Como homem, estou errado por ter deixado as coisas chegarem a esse nível. O processo em questão está em segredo de justiça e, como sou parte, não posso me manifestar publicamente, senão posso ser preso. Apenas digo que o que está sendo noticiado não corresponde à verdade dos fatos. O caso segue sendo investigado em segredo de justiça. A Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação Câmbio Fantasma. O empresário e ex-presidente do Figueirense, Cláudio Honneman, foi preso nesta segunda-feira em São Paulo. A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Defraudações da DEIC, com apoio da Delegacia Antissequestro e também da Polícia Civil de São Paulo. Cláudio Honneman foi preso em São Paulo nesta segunda-feira. O empresário é acusado de ter aplicado o golpe do dólar em uma vítima, que transferiu R$408 mil para Honneman para a compra de $80 mil, ao câmbio final de R$ 5,10 por dólar. No entanto, após receber o dinheiro da vítima, Honneman bloqueou a pessoa nos aplicativos de mensagem e parou de usar o celular com o qual se comunicava com a vítima. Honneman é acusado de estelionato e vai ficar no sistema prisional de São Paulo à disposição da Justiça. Uma operação do IBAMA apreendeu 86 toneladas de pescado em cidades do litoral de Santa Catarina. Parte da mercadoria estava armazenada de forma irregular e sem condições para o consumo humano. As fiscalizações resultaram em multas que somam quase R$ 5 milhões. Durante a operação Decapoda, que combate a pesca ilegal no período de defeso de espécies de camarão marinho, o IBAMA identificou irregularidades no armazenamento e na comercialização de pescados. Dos 86 mil quilos apreendidos, 32 mil estavam impróprios para consumo e foram destruídos para evitar riscos à saúde da população. Além do pescado, os agentes confiscaram 8 embarcações industriais, materiais de pesca, 355 moluscos vieiras, espécie ameaçada de extinção, 53 aves e até uma capivara ferida por caçadores. O animal foi encaminhado para tratamento veterinário. No total, 42 autos de infração foram emitidos, somando cerca de R$ 5 milhões em multas. O material apreendido foi destinado a instituições de segurança pública, ONGs e prefeituras. A Operação Decapoda segue em andamento até o dia 30 de abril.
E policiais militares apreenderam 60 quilos de maconha e 5 quilos de skunk, droga conhecida como super maconha. Foi neste domingo na BR-280, em Corupá, no norte do estado. Uma denúncia levou à abordagem de um carro com placas do Paraguai, com um motorista de 61 anos de idade, uma mulher de 25 anos e uma criança de 7 anos de idade. Após uma vistoria com cães farejadores, os policiais encontraram um fundo falso com os entorpecentes. O homem confessou ter sido pago para transportar as drogas e afirmou que a mulher sabia do esquema. Aí os dois foram presos em flagrante por tráfico e a associação para o tráfico. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar. Já em Ponte Alta, na Serra Catarinense, a Polícia Militar Rodoviária e a Receita Federal apreenderam 850 garrafas de vinho argentino importadas de forma irregular. A mercadoria era transportada em um carro dirigido por uma mulher de 38 anos e em uma caminhonete com 2 ocupantes, o motorista de 42 anos e um passageiro de 23. Durante a abordagem, um dos motoristas tentou subornar os policiais militares e ofereceu R$5.000 para que a mercadoria fosse liberada. Os envolvidos foram presos em flagrante por corrupção ativa e foram levados para a Polícia Federal de Lages. Um acidente entre um veículo ferroviário e um caminhão carregado de arroz foi registrado em Tubarão, no sul de Santa Catarina. 2 pessoas ficaram feridas. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento da batida. Veja nas imagens. De acordo com os bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico. O veículo ferroviário pertence à concessionária Ferrovia Tereza Cristina e transportava 4 carretas e 9 funcionários de uma empresa terceirizada, que faziam a manutenção na linha férrea. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso é destaque no Band Cidade. E veja também, nossos repórteres mostram como repercutiu em Santa Catarina o projeto do governo federal de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 mensais. Os detalhes após o intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. O governo do estado liberou o tráfego em 2 alças de acesso na interseção da SC 486, a chamada rodovia Antônio Raio, com a BR-101 em Itajaí. Com a liberação, o tráfego na ligação da rodovia Antônio Raio com a BR-101 vai ser modificado. As liberações ocorrem 25 dias antes do prazo anunciado pelo governador Jorginho Melo. Com as novas alças de acesso, as obras totais na intersecção entre as 2 rodovias já estão 50% concluídas e seguem em ritmo acelerado. Vamos trabalhando de forma rápida, como a empresa tem feito, demonstrando o compromisso de nós entregar o mais rápido possível. Você veja a alegria das pessoas quando passam, né? A gente sabe do gargalo que era isso aqui, então por isso que eu venho simbolicamente aqui fazer exatamente isso, para demonstrar para as pessoas a nossa pressa e a nossa preocupação em estar entregando essa obra. A obra tem investimentos de R$60.400.000, com recursos do governo do estado, e integra o programa Estrada Boa, que prevê R$3,5 bilhões em infraestrutura viária em todo o estado. Vamos para a política agora. E política aqui no Band Cidade, você já sabe, é assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem. Prisco, vamos lá. Teve lançamento de pré-candidatura de João Rodrigues ao governo do estado. Qual é a avaliação desse fim de semana? Olha, Rodrigo, na sexta-feira falamos aqui, olha, Jorginho Melo esteve na véspera e antevéspera em Chapecó e fez a roça. Claro, recebeu prefeitos individualmente, aquela coisa toda, procurou esvaziar o evento do PSD do sábado a partir da ofensiva. E acabou conseguindo, no contexto da representatividade estadual. Vamos ao primeiro telão. Já no contexto nacional, consistente a partir do próprio painel. Veja que João Rodrigues tem ao fundo Ronaldo Caiado, do União, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Romeu Zema, do Novo, e acima foram degolados na foto, mas estão como principal destaque Jair Bolsonaro
e Ratinho Júnior, que é o pré-candidato do PSD, embora não vá com essa candidatura até o final, mas está se movimentando. E Jair Bolsonaro, inelegível. Próximo telão. Aqui, Ratinho com João Rodrigues. Ele veio graças a uma articulação do ex-senador e ex-governador Jorge Bornhausen. Próximo telão. Aqui nós temos o presidente Heron Jordani, o próprio Ratinho, Júlio Garcia e João Rodrigues. Ao fundo, Clécio Salvaro. Próximo telão. Aqui sim, JKB, ex-senador, ex-governador, uma liderança que representou de forma consistente Santa Catarina no Brasil. Ele também conseguiu uma gravação de Gilberto Kassab em favor de João Rodrigues. Próximo telão. Aqui a fala de João Rodrigues, que pisou na bola ali na quinta, sexta-feira, com declarações inapropriadas, mal-educadas, inclusive, certamente orientado, o seu discurso já foi sangue doce, no que fez muito bem. Próximo telão. E aí o público. A organização divulgou 5.000 pessoas. Tudo leva a crer que no pavilhão aqui da EFAP tenha tido 2, 3 mil no máximo, mas não importa. A mobilização de povo, na quantidade, é despachar ônibus pelo estado e trazer o pessoal. O que pega mesmo é a questão da representatividade. Próximo telão. Veja, 3 correligionários de João Rodrigues que não marcaram presença. Leonel Pavan, hoje prefeito de Camboriú, ex-governador, ex-senador. Ah, mas a filha, Juliana, prefeita de Balneário Camboriú, representou a família. Tudo bem, mas ele não foi. Raimundo Colombo é a principal liderança do PSD catarinense. 2 vezes governador, senador, deputado federal, estadual, 3 vezes prefeito de Lages. Ignorou olimpicamente. E, finalmente, Topázio Silveira Neto, que é o principal eleitor hoje do PSD, porque administra a maior cidade PCDista. E ele está fechado com a reeleição de Jorginho Melo. É isso, meu caro. Obrigado, Prisco, pelas informações. Todos os dias, você sabe, Cláudio Prisco Paraíso com a gente no Band Cidade e também lá no TVBB online com muita informação. Obrigado, Prisco. Falamos amanhã. Até amanhã. Olha, vai ser apreciado pelo Congresso o projeto do governo federal que isenta da cobrança do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Uma pesquisa apontou o apoio maciço da população à proposta. Nas ruas, a população aprovou a iniciativa do governo federal. Eu acho que é muito bom, é um alívio nas contas, principalmente agora que está difícil de comprar qualquer coisa no mercado, né? Na rotina, enfim, né, nosso dia a dia que a gente vive hoje, R$ 5.000, se você for ver, né, não dá para praticamente nada. Então, se você ainda for ter ainda, né, o custo de pagamento de imposto em cima desse valor, né, seria complicado. O projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês foi apresentado no dia 18 de março. É a primeira correção significativa na tabela de alíquotas desde 2015, ainda no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data aponta que 74% dos brasileiros concordam com a proposta. Além da isenção para quem ganha até R$ 5.000, o projeto prevê desconto parcial no imposto para quem ganha entre 5 e 7 mil por mês, ou seja, quem recebe R$ 5.500, por exemplo, deve ter 75% de desconto no imposto e assim sucessivamente até os R$ 7.000, quando o contribuinte passa a pagar o valor integral. As medidas devem ter impacto positivo na vida do contribuinte. No entanto, o poder de compra das famílias deve depender da taxa de juros no mercado, de acordo com o economista-chefe da Fiesc.
A gente espera que a taxa de juros esteja mais baixa e que as famílias possam utilizar uma parte dessa renda adicional para financiar os seus consumos dos que a gente chama de bens de consumo duráveis, ou seja, os eletrodomésticos, automóveis, móveis, que são bens que precisam de financiamento. Taxa de juros baixa e mais renda tendem a levar a esse aumento do consumo, que são de bens industriais. Esse outro economista vê o projeto com bons olhos, mas avalia que é necessário que o governo concilie a medida com o equilíbrio das contas públicas. Porque se o governo tivesse em equilíbrio as suas receitas e despesas, provavelmente nós não teríamos esse estado de inflação, que ele pode, inclusive, vir a ser maior se o governo não souber controlar daqui para frente. Para financiar a mudança, o projeto prevê uma tributação mínima para quem ganha mais de R$600 mil por ano. A proposta deve tramitar nas comissões da Câmara dos Deputados, que podem fazer alterações no texto, antes de a proposta seguir para votação em plenário. Procura por brinquedos tem crescido e impulsionado esse segmento do comércio. Só que os pais e os responsáveis têm que ficar atentos ao tipo de brinquedo comprado para os filhos e também as consequências para o desenvolvimento das crianças. O Nivaldo é dono desta loja de brinquedos, bem no centro de Florianópolis, há 17 anos. Em quase 2 décadas, ele viu muita coisa mudar neste segmento do comércio. Ainda assim, as vendas se mantêm estáveis durante todo o ano, devido à procura diária por presentes de aniversário e o aumento expressivo da clientela em datas comemorativas. O brinquedo tem aquele brinquedo que a criança pode brincar sozinho, tem aquele brinquedo que a criança pode brincar em família, que é muito importante, né? Como os jogos são clássicos, senta a família toda na mesa, não tem nada mais importante que sentar a família e fazer uma brincadeira, e é uma coisa muito saudável. Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos mostram que as vendas no setor cresceram 36% nos últimos 4 anos. Alguns fatores ajudam a explicar este aumento, como a criação de brinquedos cada vez mais tecnológicos. Para além da diversão, os brinquedos podem ser ferramentas que estimulam o raciocínio, a memória e a criatividade. Mas agora, tudo isso é ameaçado por um concorrente desleal, as telas. Mesmo já fazendo parte do nosso dia a dia, elas podem trazer um prejuízo enorme para o desenvolvimento das crianças, incluindo problemas de visão, obesidade, distúrbios de atenção e até a depressão. Nós não temos como tirar completamente o uso desses eletrônicos, né? Apesar de ter sim uma faixa etária onde a criança não deve ter contato com isso. Mas isso vai acabar fazendo parte da vida da criança, do adolescente, mas como tudo na vida, é uma questão de quantidade, né? Em excesso, vai fazer mal. Áreas de baixa pressão e a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado vão trazer instabilidade para Santa Catarina nesta terça-feira. O dia vai ser instável, como acabei de falar, céu encoberto e chuva no decorrer do dia, isso para oeste, meio-oeste, Planalto Sul e também para o Vale do Itajaí. Nas demais regiões, a chuva ocorre de forma mais isolada entre a tarde e a noite. Persiste o risco para temporais isolados. As temperaturas diminuem em relação a esta segunda-feira, com máximas de até 30 graus. Veja aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre a mínima de 18 e a máxima de 24. Blumenau, 20 graus de mínima e 26 de máxima é a previsão. Para Mafra, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Mudamos a tela, viramos a página, mais detalhes para você. Criciúma, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Lages, variação entre a mínima de 14 e a máxima de 17. Campos Novos, meio-oeste, variação entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. E em Chapecó, os termômetros vão oscilar entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. E a seguir, esporte é o destaque no Band Cidade. Com direito a pênalti polêmico e muita confusão, Avaí levanta a taça e passa a ser o time mais vezes campeão estadual de futebol. Os detalhes da conquista havaiana você acompanha depois do intervalo. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade. O Detran ampliou o atendimento à população e inaugurou uma nova unidade no norte da ilha, aqui na capital.
O novo ponto de atendimento fica no quilômetro 10 da conhecida SC 401, em Santo Antônio de Lisboa, no sentido centro-bairro, na altura do antigo pedágio. Os serviços oferecidos são para documentos de veículos, habilitação, penalidades e multas, incluindo foto e biometria, além das provas teórica e de reciclagem para quem está em processo de habilitação. Com a estrutura mais moderna para atender aos usuários, terá horário de funcionamento das 10 da manhã às 16 horas, sem fechar para o almoço. Campeonato Catarinense, o Avaí é o time mais vezes campeão da história. Em um duelo marcado por um pênalti polêmico e com muita confusão, o time da capital levantou o troféu e chegou à 19ª conquista da história. Dentinho foi quem criou as melhores chances no primeiro tempo, mas sem sucesso. Enquanto do outro lado, Aleph Manga e Kleber se atrapalhavam na hora da finalização. Mas foi na segunda etapa que aconteceu de tudo. A Chape abriu o marcador aos 4 minutos. Bruno Matias acertou essa pintura e fez o Verdão ficar mais próximo da tão desejada taça. Só que jogando com o apoio de uma ressacada lotada e efervescente, o Avaí pressionou. Até que chegamos à polêmica do jogo. Aos 17 minutos, o VAR foi acionado por um possível pênalti de Bruno Leonardo em Gaspar. Gustavo Bauerman foi chamado para a cabine para rever o lance. E aí Giovani achou uma boa ideia e confrontar o árbitro. Não teve jeito, foi expulso. A confusão tomou conta do gramado, que só foi amenizada depois de 9 minutos, quando Bauerman pediu o auxílio da polícia militar para retirar Giovani Augusto do gramado. Após essa confusão toda, ele anotou o pênalti para o Avaí. Eduardo Brock, o zagueiro capitão, ficou com a responsa e ele não vacilou, igualou a partida. Final de jogo, empate 1-1, o suficiente para o Avaí ficar com o título. Bem, amigos, terminou. E com final feliz para essa torcida aqui, porque depois de 4 anos voltou a comemorar o título de campeão catarinense. E além disso, o Avaí se consagrou como o maior campeão do estado com seu 19º título. É um sentimento de alívio, né? Estamos muito felizes. Parabenizar aí a Chapecoense pela disputa, valorizou muito a nossa conquista, né? Apesar de algumas atitudes que eu achei extremamente ruins para o futebol. Pois é, teve mesmo. Após o apito final, a Chapecoense protagonizou cenas lamentáveis. Gilmar Dalpozo foi para cima da arbitragem e agrediu o lateral esquerdo do Avaí, Mário Sérgio. O volante da Chapecoense, o paraguaio Jiménez, agrediu torcedores do Avaí que invadiram o gramado. Toda essa confusão foi relatado em súmula. Vamos agora saber os destaques do portal TVBV Online, aqui no telão do Band Cidade. Olha só, homem é flagrado com 3 quilos de carne dentro da roupa. Esse homem foi condenado a 8 meses e 12 dias pelo crime de furto a um supermercado aqui na capital do estado. Ele é uma pessoa que já tem outras passagens pela polícia por crimes como furto e apropriação indébita, o que aí, então, segundo a Justiça, afastou a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Este é um dos assuntos. Separei outro aqui, ó. Renda das famílias, aqui, ó. Renda média das famílias de Santa Catarina cresceu 14,6% em 2024. É o indicador aí do IBGE. Eram R$ 2.269 em 2023. E são R$ 2.601 em 2024. Tem outros assuntos também aqui, ó. Alckmin defende retirar a inflação de alimentos do cálculo da Selic e tem muitas outras informações. Tudo isso e muito mais você acompanha no nosso portal TVBV Online. Como é que você faz para acessar? É só escanear com o seu smartphone, a câmera do seu smartphone, o QR Code que está na sua tela e ter acesso a esse universo de informações. Não só as notícias, mas também os nossos colunistas do TVBV Online. Acesse e fique muito bem informado. E agora um pouco de cultura aqui no Band Cidade. A casa onde viveu um dos maiores nomes da política catarinense vai ser destaque em uma exposição no centro da capital. A residência onde viveu Hercílio Luz vai então ser o destaque de uma exposição em Florianópolis, mais precisamente no Pátio Milano. É uma exposição chamada Hercílio Luz, Marcas do Tempo, que está em cartaz, então, até o dia 30 de março, no Pátio Milano, que fica na Mauro Ramos, no centro da cidade. São 18 imagens que revelam
o antes e o depois da restauração deste imóvel tão tradicional aqui na cidade. Entre os destaques está o retrato original de Hercílio Luz, datado de 1920, mais ou menos, e assinado por Eduardo Dias. A iniciativa comemora e integra as celebrações dos 352 anos de Florianópolis. Vale a pena conferir. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Para rever todo o nosso conteúdo é muito fácil, vou repetir para você, é só escanear o QR Code na sua tela com o seu smartphone e conferir todo o nosso conteúdo, as reportagens no portal TVBV Online. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.